Senhora presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Tenho certeza que falo em nome da Thalíria também. Primeiro, cumprimentar a presidenta, Dayana, cumprimentar a todos os integrantes da comissão e dizer que a extrema-direita não esconde o seu caráter antitrabalhador, né? O seu caráter absolutamente antidireitos da classe que, desculpe, é o que gera a riqueza. Mas eles não entendem o básico e o óbvio e o ululante, que justamente uma luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário é fundamental para que os trabalhadores tenham dignidade, é evidente, e a gente sabe que todos os direitos da classe foram conquistados após longas jornadas de luta, pela jornada de 8 horas, pelos direitos trabalhistas, pelo 13º, pelas férias, pelo conjunto das conquistas que há tempo, né, uma agenda de austericídio vai tentando desmontar com a reforma trabalhista, com medidas provisórias e projetos que flexibilizam e retiram direitos da classe. E a redução de jornada sem a redução de salário é, obviamente, fundamental para garantir dignidade e uma vida além do trabalho, como o movimento diz, como para gerar emprego. Exatamente isso. Para combater o desemprego e uma lógica de superexploração, se reduz a jornada para garantir dignidade, salário e emprego. É uma medida para combater o desemprego numa lógica que nós estamos vivendo de concentração cada vez maior das acumulações, da riqueza. Sabe, Dayana, que a presidenta, que agora é um momento sem precedentes da nossa história de maior acumulação de riqueza na mão de grupos de bilionários. O Brasil tem mais bilionários pós-pandemia do que antes, ou seja, um momento que 107 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Nós temos meia dúzia, 0,01%, que ficou mais bilionária. E quando se propõem projetos como esse, é justamente para distribuir a riqueza, para os trabalhadores terem direitos. E aqui nós estamos vendo, deputada Erika Hilton, um movimento para não deixar discutir a PEC que a senhora propôs, e uma audiência pública que nos permita, junto com os trabalhadores, ajudar uma mobilização de fora para dentro, para emparedar o parlamento, porque a gente não tem dúvida do caráter de classe do parlamento, que avança na medida dos direitos sociais populares quando tem luta social e popular para tal. E nós estamos aqui tentando alterar essa correlação de força para isso, mas eles têm até medo do debate, porque tem uma agenda econômica antitrabalhador e querem restringir as liberdades democráticas. Não conseguiram. Não conseguiram, é verdade, porque o povo brasileiro resistiu. Não conseguirão, nós vamos fazer a sua audiência pública. Mas que fique claro quem a extrema-direita defende. Os grandes bilionários e defende massacre para os trabalhadores. Não. Por uma vida digna além do trabalho, vamos votar sim. Declaro aberta a votação da retirada de pauta. Orientação de bancada, votação para retirada de pauta. Sim. Tem orientação de bancada, 1 minuto. O deputado Gilvan, como já havia solicitado, pelo PL, a palavra. Primeiro, foi falado aqui que a acumulação de riquezas na mão de poucos.
faltou dizer que um desses que acumulou riquezas no nosso país se chama o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Também foi dito aqui que a extrema-direita são contra os trabalhadores. Mentira, nós somos contra um ladrão, que diz que é o pai dos pobres. Isso nós somos contra, mas não somos contra os trabalhadores. Meu pai tem 73 anos, trabalha de segunda a sábado, acorda todo dia às 5 horas da manhã. Para quem defende criminoso como MST, vagabundo, que não sabe o que é pegar no cabo da enxada, realmente vão defender isso. Então aqui a gente não somos contra os trabalhadores, pelo contrário. O que a gente quer é emprego, como muito bem disse o meu amigo delegado Éder Mauro, a gente quer emprego e melhoria de salário, e não simplesmente reduzir e quebrar pequenas empresas. Então, eu encaminho o meu voto contrário. Não, sim ao requerimento. Assim é o requerimento, desculpa. Deputado Gilvan encaminhou pelo PL. Quem mais gostaria? Deputada Érica Hilton, pela maioria. Deputada Thalíria Petroni, pelo PSOL. Pela Federação Pessoal Rede, presidente. Chega a ser ridículo ver bolsonarista falar de geração de emprego. A taxa de desemprego, pelo menos, dobrou durante o governo Bolsonaro. Terminamos o governo Bolsonaro com 33 milhões de pessoas passando fome, com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. E veja, agora a gente tem aumento da renda, a gente tem aumento real do salário mínimo, a gente tem queda no desemprego, a gente tem crescimento do PIB, ao contrário do que muitos falaram que iria acontecer, a gente tem queda da inflação. Então, veja, aos trancos e barrancos, estamos reconstruindo o país. E a gente discutir salário digno, jornada digna para trabalhador, isso gera crescimento econômico para o Brasil. Mas de economia, bolsonarista não entende, como foi possível comprovar no governo Bolsonaro.